Opa, boa noite a torcida corintiana. Eu sou o Robson e esse é o canal do Robson. Hoje é dia 3 de agosto de 2022, às 22 horas e 41 minutos, está começando mais um pós-jogo do Robson, pós-jogo. Sinceramente, eu não estava com a mínima vontade de fazer, não estava com a mínima vontade de estar aqui gravando esse episódio de podcast. Cara, sinceramente, o que aconteceu ontem pra mim foi um negócio assim, tipo, que eu simplesmente não estava esperando uma coisa daquela, sabe? Obviamente que você fazer um jogo contra uma grande equipe, né, um time grande, um time forte, time aí que nos últimos, sei lá, 4 anos ganhou dois brasileiros, ganhou uma Libertadores, né? Se eu não me engano é o time com maior arrecadação aí nos últimos anos também. Então era jogo grande, tá? Mas eu não estava preparado para perder do jeito que a gente perdeu. A grande verdade é essa, tá? Tipo, bom, vamos lá. Quanto antes a gente terminar melhor, né? É tipo tomar remédio ruim. Você toma tudo de uma vez só e boa. Né? Depois no outro dia tem que tomar de novo, mas a dose diária ali você já toma numa golada só que não fica enrolando muito, né? Então, só lembrando aí para quem chegou no canal aqui pela primeira vez, não conhece, se inscreve no canal, tá? Canal da RB Cedilha, tá? Ajuda a fortalecer, dá aquela moral. Lembrando que também tem versão em áudio nos principais agregadores de podcast, principalmente no Spotify e no Apple Podcasts, onde tem avaliação. Então, se puder, além de seguir o podcast nas plataformas, avalie lá também, dá, sei lá, dá quantas estrelas quiser. Se quiser dar uma, se não quiser dar nenhuma também, não vai alterar o preço do dólar também não. Mas, pô, seguinte, vamos já falar tipo do jogo, tá? Vamos dar uma olhada na escalação do jogo, porque acho que a corneta já começa a cantar desde aí, né? Então, o Vitor Pereira decidiu levar a campo aí Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Balbuena e Lucas Piton. Do Queiroz, Cantígio, Maicon, Gustavo Silva, Adson e Yuri Alberto. Primeiro, quando eu vi a escalação, eu falei, pô, mas como assim Adson e Gustavo Silva? Cadê o William? Onde que o William tá? Logo depois veio, né, a confirmação dessa escalação e também vem os motivos. O William, do nada, sentiu uma tendinite. Jogou normalmente o jogo diante do Botafogo, terminou o jogo normal, ninguém, ele não reclamou, não fez nada, tipo, normal, e aí simplesmente no dia do jogo aparece uma tendinite. Sabe, tipo, aí quando acontece uma coisa dessa, tipo, abre muita brecha pro torcedor falar muita coisa, para muitas pessoas falarem muita coisa, né? Principalmente falar, pô, o cara tá pipocando, mano. Porra, o William tá pipocando aí para no jogo mais importante do ano. Ele não vai? Ano passado o Mosquito jogou o ano todo com tendinite para ele poder ganhar o bônus de 4 milhões lá que foi prometido para ele, mano. Ele meteu esse louco e jogou. Depois que ganhou, aí parou para se tratar. E o William simplesmente inventou uma tendinite e não foi pro jogo ontem. Eu vou falar mais sobre o William depois, tá? Mas foi a primeira coisa que eu já vi, pô, o William não vai jogar, alguma coisa, algo de errado não está certo. E aí surge também aquilo que eu já tinha alertado no pré-jogo. O Corinthians não pode entrar, não poderia ter entrado com Cantígio e Lucas Piton. Simplesmente não poderia. Eu até falei, pô, o Cantígio, beleza, é um cara que gosta ali, né, que a especialidade além de passe é cortar a linha de passe do adversário, mas se ele precisar marcar alguém, se tiver alguém, algum adversário com o mínimo de conhecimento de futebol, ele vai passar apertado. Uma criança dribla o Cantígio. Ele não compete, ele não tem velocidade, ele não tem força, ele não tem intensidade. O negócio dele é ficar de longe, fica escondido ali, corta uma linha de passe, faz
um lançamento e boa. E aí, como um grande sábio falou hoje numa live, Rodrigo Lança, o gênio do Vitor Pereira acorda num belo dia, numa bela terça-feira, dia de quarta de final de Libertadores, e fala: Ah, acho que hoje eu vou colocar o Cantillo para marcar o Arrascaeta. Simplesmente vai colocar um cara que não sabe marcar, um cara que não tem intensidade, um cara que não tem força, um cara que não tem velocidade, para marcar o melhor jogador do futebol brasileiro nos últimos 3, 4 anos. Aí é pra, porra, é pra cair o cu da bunda, na moral, assim, tipo, desculpa a forma de se expressar, mas é brincadeira uma coisa dessa. Eu que não costumo ficar cornetando o VP nem nada, mas aí é que a gente fala, né? Depois vem sempre alguém falar: mas você também fica querendo provar um ponto, porque você. Só pra depois falar, tipo, eu avisei. Mas não é, cara. Qualquer um consegue ver isso. O Piton melhorou com o VP, isso é inegável. Mas ele continua tendo deficiência defensiva. Eu falei: nesse jogo, especificamente nesse jogo, é jogo para Fábio Santos. Mas aí o VP, além de ter sido iluminado com a grande ideia de colocar o Cantígio para marcar o Arrascaeta, colocou também o Piton na lateral esquerda e deixou o Rodinei deitar e rolar por ali. Então, só de olhar aí a escalação, esses 3 pontos me chamaram muita atenção. Já tinha alertado sobre dois deles, Cantígio e Lucas Piton, e aí fui surpreendido com a não escalação ali, com a contusão, suposta contusão do William, tá? E aí já falei, putz, não sei não sei o que pode acontecer nesse jogo. Talvez tudo pudesse acontecer nesse jogo. Talvez pudessem cometer loucuras nesse jogo, vai saber. Mas sinceramente, eu já fiquei meio ressabiado, na moral, assim, tipo, falei, putz, é um, principalmente colocar Cantígio é um erro que imperdoável, assim, beira o amadorismo aí pro VP, viu? E o jogo começou, né? Inevitavelmente, o jogo começou. A Comebol não permite festa, então não teve aquele show de luzes, não teve fogos, não teve, né? Não teve nada. Teve alguns sinalizadores ali que a torcida do Flamengo acendeu, mas logo apagaram também. Bom, o jogo começou. O Corinthians começa bem, tá? O Corinthians começou bem o jogo, durante ali 15, 20 minutos, marcou com bastante intensidade a defesa do Flamengo, forçou eles a cometerem alguns erros, né? Até o Mosquito chegou a finalizar ali bem e o acho que é Santos, né? E o goleiro Santos defendeu. Depois teve uma cobrança de escanteio ensaiada ali, foi até um lance legal assim, que terminou num chute, né, numa finalização do Maicon da entrada da área. Foi por cima, né, não acertou gol, mas foi uma boa jogada. E aos pouquinhos o Flamengo foi encontrando a forma de jogar, né? Até que numa bola dividida, o Thiago Maia deu uma solada no Maicon. Não sei se era lance para cartão vermelho, mas de toda forma o VAR sequer recomendou a revisão ali pro árbitro. Então ficou só no cartão amarelo pro Thiago Maia e o saldo disso foi que o Maicon teve que deixar o jogo porque estava com dorzinha no pé. Não sei a gravidade, ninguém falou o que aconteceu com o pé do Maicon, se quebrou, se rachou, se fraturou, se foi só pancada mesmo. Sei que ele saiu do jogo. E o Maicon saindo do jogo, o Corinthians simplesmente. Entrou o Fausto Vera, tá? Entrou o Fausto Vera no lugar do Maicon. O time simplesmente perdeu a intensidade que estava tendo no meio de campo
e aí o Arrascaeta começou a sobrar. Tá ali, tomou uma bola do Vera inclusive, e finalizou de fora da área, que o Cássio conseguiu fazer a defesa. Um pouquinho antes, o Rodinei deu uma cotovelada na cara do Piton e ganhou o cartão amarelo. Nisso a gente já vislumbrava ali que o Corinthians poderia forçar em cima do Rodinei, de repente conseguiria um segundo amarelo, mas não foi o que aconteceu. Tipo, o Flamengo foi tomando cada vez mais conta do jogo, é, ficando com posse de bola, né? Para ser mais sincero, o Flamengo não chegou no primeiro tempo a oferecer perigo para o Corinthians. Mas depois nesse lance que a gente está vendo aí, Cantillo tentou, o Flamengo atacou, o Corinthians tomou a bola, o Cantillo tentou sair jogando dentro da área, perdeu a bola bateu no braço do João Gomes e sobrou para o Arrascaeta, que bateu de direita na gaveta sem chance nenhuma para o Cássio fazer a defesa. Eu sinceramente quando eu tava vendo o jogo, falei, o VAR vai chamar suave, não vai ser gol não. Mas aí eu fui surpreendido novamente, eu e o Zagallo. Porque parece que mudou a regra, se bater no braço e a bola for para outro jogador e não para o jogador é, que meteu a mão na bola, o lance segue. Então o gol foi validado. A partir daí o Corinthians desmoronou, não conseguiu fazer mais nada no jogo, acabou o primeiro tempo, voltou para o segundo tempo com alterações, né? Saiu o Cantígio e saiu Adson, entrou Roger Guedes e o Juliano. Roger Guedes entrou com vontade, tá? Roger Guedes entrou com vontade, entrou bem, ah, mas não evitou que o Corinthians levasse um segundo gol. O Corinthians levou o segundo gol. De novo o Rodinei ali pela esquerda avançou. Fausto Vera tentou parar, não conseguiu. E o Rodinei tocou para o Gabigol. No meio do caminho a bola poderia ter sido cortada pelo Balbuena. O Balbuena não conseguiu cortar a bola. E acabou chegando no Gabigol, que bateu colocado no canto, de chapa. Não tinha como o Cássio fazer a defesa. Não daquela posição, não dava. Foi uma ótima finalização do Gabigol. A bola até bateu no pezinho da trave e entrou, então sem chance de defesa. E a partir daí o Corinthians virou uma várzea total, errando o passo, não conseguia ficar com a bola, tentava. O Balbuena tentou sair jogando uma vez, entregou a bola pro adversário, tipo, cruzando a bola na frente da área. Foi um show de horror, tá? Foi um show de horror, assim, tipo. E o Flamengo muito cômodo, vencendo por 2-0. Começou só a cozinhar o galo, só tapa aqui, tapa lá. Não conseguia atacar, voltava a bola lá no goleiro. E aí foi ficando com a bola, cozinhando o galo. E quando abriu uma chance, eles espetavam e por duas vezes o Cássio fez duas grandes defesas ali e impediu que fosse pior ainda, né? Então, o Corinthians levou um baile no segundo tempo, principalmente depois do segundo gol. Foi uma coisa assim, tipo, que poucas vezes não, né? Porque a gente passou 2020, 2021 daquele jeito, né? Inclusive teve aquele 5-1, 5-0 lá que o Corinthians levou do Flamengo, que foi a mesma coisa. A diferença é que dessa vez tinha torcida e a torcida foi um show à parte, tá? A torcida, ela. Apesar de toda. Eu vou até tirar essa imagem aqui porque. Apesar do esforço que fizeram para. Tratando o torcedor mal, né? Dando praticamente um setor popular todo para a torcida do Flamengo. 4.000 ingressos ali no setor sul, que ficou bem ruim. O pessoal não conseguia nem ir no banheiro durante o intervalo, porque tinha pouco banheiro e, enfim, formou-se filas enormes ali para o pessoal poder usar o banheiro. Foi bem terrível, foi bem ruim. E só não foi pior porque tinha torcida. Em 2020 não tinha torcida, o Corinthians levou um sapeco. E ali ontem a torcida lutou bravamente, cantou o jogo todo.
cantou após o jogo, né? Tipo, Corinthians é minha vida, minha história, Corinthians é meu amor. Então apoiou, fez o que pôde, mas de maneira alguma os jogadores representaram aquilo que a torcida queria, aquilo que eu esperava. Eu sempre falei, Corinthians, você não é obrigado a ganhar jogo. Você precisa demonstrar atitude, postura, intensidade, raça. Mas ontem, não é que faltou isso ontem, tá? Mas tava tão bagunçado que teve uma hora que tipo, não tava dando para entender nada que tava acontecendo naquele time. Teve um momento que o Roger Guedes, que entrou para fazer a ponta, tava de centroavante, e aí o Yuri Alberto, que é o centroavante, veio para fazer o lado do campo. Ficou um negócio, tipo, muito esquisito, assim, tipo, e sinceramente, foi ruim, tá? Foi ruim ver o Corinthians jogando daquele jeito ontem, foi ruim ver o Corinthians sendo dominado dentro de casa. Foi terrível, foi uma noite assim que foi desagradável, tá? Foi desagradável, foi ruim, foi um... cara, hoje o dia foi péssimo, um sentimento ruim, sabe, complicado. Mas assim, terça-feira tem o jogo de volta lá no Maracanã. Eles fizeram 2 a 0 aqui, nada impede a gente fazer 2 a 0 lá também, tá? É difícil, eu diria até que 95% de chance do Flamengo se classificar, 5% do Corinthians, tá? Mas a gente torce, né? A verdade é essa. A gente é maltratado, a gente é, não se sente representado muitas vezes, mas tem jogo do Corinthians, a gente tá lá, torcendo e pronto pra ir junto com o time, né? Então, não tem nada perdido, o Corinthians ainda tem possibilidades remotas de classificação. O Corinthians já provou muitas coisas, né, do que é capaz, provou que consegue virar, mas vai depender de muita coisa, vai depender principalmente de atitude por parte dos jogadores, tá? Porque não é inadmissível um cara como o Juliano é, não conseguir dominar uma bola, não organizar uma jogada, receber um passe e voltar de primeira pro mesmo cara que passou pra ele, sabe? Tipo, é um negócio muito louco, assim. Tipo, ano passado a gente viu o Juliano chegar. E obviamente, num time que tinha Rony, que tinha Xavier, que tinha Cantígio, que tinha Vitinho, ele se destacou, ele chegou, deu aquela impressão de que melhorou, que somente ele melhorou o time. Depois chegou o Roger Guedes, depois chegou o Renato Augusto, e aí o time de fato mudou de patamar. Só que esse ano não está acontecendo. Teve até uma coluna. Eu não gosto muito desse do cara que escreveu a coluna, que é o Luiz Fabiani. Nada contra ele, eu acho que a ideia, a forma como ele vê futebol é diferente da minha. Mas ele falou um negócio que foi muito lúcido, assim, tipo, que o Vitor Pereira, ele. O Vitor Pereira disse na entrevista coletiva que teve um choque de realidade. Né? Tipo, ou seja, tipo, levou um tapa na cara, que a vida deu um tapa na cara dele. E que ele colocou o Roger Guedes, e como o Roger Guedes não tem tanta disposição para fazer a ponta, e aquilo que ele entende que um ponta tem que fazer, que é atacar e recompor para defender, ele acabou colocando o Yuri Alberto ali, porque o Yuri Alberto faz, e deixou o Roger Guedes de centroavante. Só que não faz sentido nenhum, né? O Yuri Alberto não é um cara que tem habilidade, o Yuri Alberto errou muito passe, o Yuri Alberto perdia muita posse de bola porque escorregava. Foi uma atuação desastrosa do Yuri Alberto. E ele colocou.
Por quê? Porque ele tá inflexível na maneira como ele entende o futebol. Quando ele chegou, ele falou: Ó, já percebi que com esse time eu não consigo fazer tal coisa. E por que, que ele tá insistindo, mano? Por que, que ele tá insistindo? É o elenco que tem que se adaptar ao Vitor Pereira ou o Vitor Pereira que tem que se adaptar ao elenco? Ou o Vitor Pereira que tem que identificar a, as qualidades e defeitos dos jogadores que tem e colocar um esquema tático que beneficie as peças que ele tem. Não adianta ele colocar tipo o Yuri Alberto na ponta porque o Roger Guedes não consegue ou não quer ou não gosta, tem dificuldade para fazer. Ou colocar Adson para fazer a ponta. Caralho, mano, coloca aí um, um esquema que potencialize Roger Guedes e Yuri Alberto juntos, que potencialize o meio de campo, vai jogar com três, sei lá, com três volantes, joga com quatro no meio, joga com 4-4-2, com sei lá o que, mano, mas tipo, potencializa os jogadores que tem. Pô, todos os jogadores que ano passado jogou muita bola esse ano não tá jogando nada, caralho. Pô, o Renato Augusto ano passado, tipo, todo mundo viu o cara jogando e ficava encantado. Pô, esse cara vai pra Copa, vai pra Copa, vai pra Copa. Chega o VP, o cara não consegue jogar e machuca a perna e nunca mais volta. Roger Guedes fazendo gol atrás de gol, aí já é mentira, né? Aí não. Mas sendo decisivo no ano passado, fez gol da vitória contra o Fortaleza, fez o gol do empate contra o Juventude, fez dois gols contra o Palmeiras. E esse ano, tipo, não consegue jogar, fez 10 gols no ano, mas poderia, se estivesse jogando de uma maneira que o favorecesse, poderia estar com 20 gols, porra. A gente tá vendo o Cano deitando e rolando no Fluminense e o Roger Guedes a gente não consegue ver, sabe? Tipo, porra, mano. Então acho que o Luiz Fabiani foi muito feliz na coluna que ele escreveu. Eu concordo bastante com o que ele disse, que talvez o choque de realidade seja de acordo, seja com relação ao conhecimento do Vitor Pereira mesmo. Talvez ele que tenha que mudar, não os jogadores. Talvez ele que tenha que mudar, ele que tenha que repensar a forma de jogar, a forma de preparar os jogadores. Teve um momento, a gente ficou com 10 desfalques, mas pô, era exceto o Paulinho que era machucado, que rompeu os ligamentos, o resto era tudo lesão muscular, cara. Aí trouxe o Bruno Maziotti para poder organizar ali o DM. Aí é complicado, né? Mas de toda forma, talvez seja só indignação pelo resultado, não sei, cara. Eu normalmente deixo os pós-jogos para fazer depois, né? Tipo, no dia seguinte, justamente para tá com a cabeça mais fria, para não falar muita coisa, mas tipo, sinceramente, eu tô bastante chateado, bastante puto aí com o Vitor Pereira, tá? Não só com o Vitor Pereira, mas com o Corinthians, na verdade. Com tudo, sei lá, mano. Sei lá. Bom, e para terminar aqui, como eu falei, o William não foi pro jogo, sentiu uma tendinite, não dá para saber se é Miguel ou não, não dá para saber se pipocou ou não. Prefiro acreditar que ele realmente sentiu. Eu sou um cara que sou fã do William, eu gosto do William. Vi esse moleque subir da base, vi ele se despedindo do Corinthians como a maior venda da história do Corinthians até então. E quando ele voltou, eu fiquei muito feliz, cara. Tipo, aí ele volta, né? Tipo, dia 1º de setembro, toda aquela festa, dá aquele abraço no pai dele e tal. Fez grandes jogos ano passado, fez grandes jogos esse ano, mas não tá no principal jogo do ano. É, não sei, foi um negócio assim, tipo, que eu fiquei bastante decepcionado, assim. Talvez seja mesmo, talvez ele tenha machucado mesmo. Mas não rola um sacrifício, não rola. Pô, complicado, né? E aí hoje saiu notícia de que o Vampeta falou que o William
tem proposta para jogar na Europa e que não fica até o dia 15, que provavelmente vai aceitar e vai embora do Corinthians. É, falta vai fazer, mas o Corinthians é maior que qualquer jogador, né? E ele também, se ele não está satisfeito, se ele não está feliz, talvez ele possa ter considerado um erro voltar para jogar no Corinthians aqui. Eu espero que ele, se ele for sair mesmo, que ele seja feliz lá e procure o que é melhor para ele e para a família dele, né? Mas, enfim, é uma pena. O jogo que ele fez contra o Fortaleza, por exemplo, o segundo tempo foi uma coisa assim, tipo, de outro mundo, assim, sabe? Eu não sei se ele perdeu a vontade de jogar depois que recebeu aquelas ameaças lá. Sinceramente, não sei, tá? Mas é isso. Também, se quer ir, vai. Se quer ficar, fica. Ele sabe, ele é adulto, ele sabe o que é melhor pra ele e pra família, tá? O Corinthians é maior que qualquer jogador e a gente já seguiu sem Ronaldo, já seguiu sem Guerreiro, já seguiu sem Marcelinho Carioca. Um dia a gente vai ter que seguir sem o Cássio também, então é isso. Vamos ficando por aqui então, rapaziada. É nóis e vai Corinthians.